Quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical de 14 de março de 2021, lição de número 11, cujo tema é Compromissados com a Evangelização. O texto áureo diz-nos o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática nos diz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. A leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 20. Convido você a ler comigo essa porção da palavra de Deus. Leiamos, portanto. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Nesta manhã, estará ministrando a palavra de Deus para nós o presbítero Luiz, e nós vamos passar para ele esta oportunidade. E essa lição de hoje, como nós vimos, falará sobre o compromisso com a evangelização. E este compromisso é da igreja, a que foi chamada para fora do mundo. Esta igreja que foi constituída pelo Senhor Jesus para com um objetivo inicial ou primordial de servir a Deus, de adorar a Deus. E um segundo objetivo é evangelizar, conforme o mandado do Senhor Jesus, no versículo 15, onde nós lemos, que ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Portanto, é dever meu e é dever seu, é dever de todos nós, proclamarmos as boas novas de salvação em Cristo Jesus a toda a raça humana. A paz do Senhor, amados irmãos. Cristo Jesus os abençoe nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus nos cubra, nos guarda e nos permita entender da sua palavra do qual nós vamos falar nesta manhã. Irmãos, hoje nós vamos comentar sobre a lição de número 11 da revista da Escola Dominical, que tem como título Compromissados com a Evangelização. Antes da gente entrar no que está escrito na lição, eu gostaria de fazer um comentário que eu trouxe aqui à parte a respeito dessa lição, trazendo um pouco sobre evangelização. O que é evangelização ou evangelismo, irmãos? A gente precisa entender o que nos traz esse termo
evangelização ou evangelismo e principalmente o que isto representa para nós, povo de Deus, e que missão é essa que está inserido por trás desse tema. Eu trouxe aqui um conceito que é um conceito sobre evangelismo ou evangelização bem simples para a gente começar, para a gente embasar esse nosso estudo. Então, diz aqui o conceito que eu trouxe, que ele é um conceito diferente do que está lá no final da lição, e ele diz assim: evangelização ou evangelismo consiste na pregação do evangelho cristão, ou seja, da mensagem de salvação através de Cristo segundo a fé cristã. Ora, o evangelismo, irmãos, nesse contexto, ele nos arremete, ele nos leva ao Sermão do Monte. Lá em Mateus 5, a gente observa que Jesus começa ali um trabalho de ensinamentos dos discípulos, ensinar aos discípulos, que ao mesmo tempo eu considero como evangelização. Porque lá no início do capítulo 5 de Mateus, no versículo 1, diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinavam, dizendo: ora, naquele momento, achegara-se a Jesus, não só os discípulos, mas grande multidão. E eu entendo, irmãos, que aqui começa um grande trabalho de evangelização, um grande trabalho iniciado por Jesus Cristo, que ficou para nós, servos, como a grande missão, a grande preparação, o grande trabalho, para que hoje nós dessemos continuidade. Mas lá na frente nós vamos ver que a igreja primitiva, após a ascensão de Jesus, essa igreja, ela permanece nesse trabalho, ela permanece fazendo essa obra, e ali a gente vê a unanimidade dos discípulos em realizar esse trabalho. Então, quando Jesus começa a falar àquela multidão e aos seus discípulos, ele diz aí: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então Jesus aqui, ele abre esse leque da evangelização, e ele já nos conduz, ele já nos ensina aqui no primeiro momento o que aconteceria daí para frente. O final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, 28 e 29, diz assim:
Aconteceu que concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. Então a gente vê aqui, irmãos, que Jesus, ele tinha a autoridade que lhe foi dada por Deus, e que essa autoridade ela foi passada aos seus discípulos quando o próprio Jesus manda esses discípulos saírem e pregar o Evangelho. Então a gente vê na leitura bíblica, em classe, aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, que Jesus diz-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então essa é uma ordenação, um ordenamento de Jesus, é uma ordem de Jesus direta para nós. Essa ordem foi dada aos discípulos naquele momento, mas que ela nos alcançou. Os ensinamentos de Jesus nos alcançam até hoje, né? E vão alcançar outros que virão depois de nós. Então, que fique bem claro, irmãos, que o evangelismo, ele é obra fundamental da igreja aqui na terra. Então, partindo desse princípio, nós vamos ver ao longo da lição que todo o evangelismo ele deve ser feito, toda a pregação, todo o ensinamento ele deve ser feito pautado nas Escrituras, pautado nos ensinamentos de Cristo. Nada pode ser de nós mesmos. Nós vamos ver lá na frente que essa obra ela tem que ser confirmada, ela tem que ser firmada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o poder do Espírito Santo de Deus é quem vai confirmar essa obra, esse ensinamento que é dever, é nosso dever, como servo de Deus, fazê-lo aqui na terra, enquanto Cristo Jesus não vem. Amém? Então, os irmãos abram as suas Bíblias, os irmãos abram aí a revista, que nós vamos entrar aqui no comentário e vamos ler aqui a introdução, que diz: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Ora, qual é o trabalho que Jesus começou? O texto que foi lido no início, lá no Sermão do Monte, ele reflete bem isso, ele retrata bem isso, que é a obra que Cristo começou. Então, Cristo começa essa obra ensinando os discípulos, ensinando aquela multidão, falando de todas as coisas que deveríamos aprender, que deveríamos seguir para a nossa vida com Ele, para a nossa vida como cristão, e para que assim fizéssemos, porque esse é o caminho de se chegar a Deus. Esse conhecimento que a gente adquire através das Escrituras é o que tem que ser transmitido para aqueles que ainda não conhecem. É o trabalho de evangelização, é o trabalho que a igreja hoje na terra tem que fazer. Então, diz aqui no primeiro tópico a evangelização como prioridade.
O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Então, como eu mencionei antes, essa tarefa, ela nos foi dada pelo próprio Jesus. É uma obra que nós temos que fazer para que as almas que ainda não foram alcançadas, aqueles que ainda não conhecem Cristo Jesus, precisam conhecer para que também seja alcançado pela graça de Cristo. Então, esse trabalho é feito por nós, deve ser feito por nós. O subtópico 1. O Evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas. Eu, que é um advérbio, bem, e angélia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim a palavra euangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras ou promissoras, prometedoras, promessas de salvação. Ou seja, essa notícia, essa boa nova, esse evangelho que nós pregamos a respeito de Cristo Jesus, ela é a promessa de salvação. Para nós que já conhecemos e para os que ainda não conhecem, que vão ser alcançados por esse evangelho. Mas que precisamos pregar esse evangelho. Precisamos sair das quatro paredes dos templos e pregar esse evangelho, falar do amor de Jesus, para que estas almas, essas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, sejam alcançadas. E a mensagem de Cristo, que salva o pecador, ou seja, é essa mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aqui está falando para Nicodemos. Todos nós conhecemos esse texto, é um texto bastante conhecido do livro do Evangelho de João. Jesus está dizendo a Nicodemos que é necessário nascer de novo. É necessário que as pessoas que não conheçam Cristo Jesus, que elas se convertam, porque foi por isso que ele, Cristo, veio ao mundo. Deus deu o seu Filho unigênito, o próprio Jesus, para que as pessoas que não tenham salvação ou não o conhecem, tenham a possibilidade de conhecer e escolher a sua salvação. Porque embora, irmãos, a gente pregando, a gente fazendo obra missionária, salvação, ela tem que ser voluntária. Eu e você, nós temos livre-arbítrio de escolher se vamos seguir a Cristo ou não. Mas qual é o papel da igreja? Qual é o nosso papel como servos de Deus, como missionários aqui na terra? Pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Foi isso que Cristo nos ensinou e foi isso que Cristo mandou que os discípulos fizessem lá no passado. E essa determinação, essa ordenação, esse ordenamento, melhor dizendo, ele nos alcança hoje. Então nós hoje devemos pregar o evangelho. É a nossa missão. Daí para frente, se aquele que ouve
vai se converter, é um trabalho que o Espírito Santo vai fazer mediante a abertura do coração desse que ouviu a palavra. É a semente que vai cair em terra fértil, ou a semente que vai cair em solo duro. Ela vai germinar de acordo com esse que a receber, se abrir para receber esta palavra, para receber este ensinamento. E o Espírito Santo de Deus, a partir daí, faz a sua obra nessa vida. Mas nós temos o trabalho de pregar esse evangelho, de falar do amor de Cristo. É o meio de Deus usar para a salvação de todo aquele que crê. Então, todo aquele que nele crê será salvo. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. Mas precisamos levar a palavra de Deus a todo aquele que ainda não conhece. O subtópico 2 fala o único Salvador do mundo. Diz aqui: o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa do nosso Senhor Cristo Jesus. É o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Atos 20, 24 fala assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria na minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo aqui está falando aos anciões de Éfeso. E Paulo está dizendo que ele não está preocupado com a sua própria vida. Paulo aqui está preocupado em exercer o seu ministério. E todos nós sabemos que o ministério de Paulo foi pautado nas missões. Paulo foi o grande missionário. Paulo ele recebeu essa incumbência do próprio Jesus. Todos nós sabemos, conhecemos a história da conversão de Paulo. E Paulo fez as viagens missionárias, pregando para todos os povos. Então Paulo pregou para os judeus, Paulo pregou para os gregos. Então Paulo pregou para os gentios, para aqueles que os judeus os desprezavam. Então, meus irmãos, baseado aqui nesse texto, nós vemos que a palavra de Deus, o evangelho, ele deve alcançar a todos, independentemente da sua cor, da sua raça, do seu credo, da sua cultura. Nós vamos ver isso mais lá na frente. O evangelho de Cristo, ele foi nos dado para ser pregado para todos aqueles que desejam ter salvação. Não existe salvação, irmãos,
se não for através de Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito lá em João, no capítulo 14, versículo 6. Também afirma que o campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa. Porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Quando eu estava lendo esse texto, eu achei muito interessante essa expressão aqui, necessidade imperiosa. Necessidade imperiosa. E irmãos, eu fui pesquisar o que é uma necessidade imperiosa. O que isso tem a ver com a obra missionária? O que necessidade imperiosa quer dizer dentro desse contexto? E aí eu pesquisando, eu achei uma coisa interessante, que eu acho que os irmãos também vão achar interessante isso. Eu achei lá no artigo 61 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 61, ele traz um negócio interessante sobre necessidade imperiosa. Ora, o artigo 58, ele fala do trabalho, da hora, do dia trabalhado, ou seja, das horas trabalhadas por dia. Ele normatiza isso. O artigo 59 fala da hora excedente, da hora extra. Agora, o artigo 61, ele traz um comentário muito interessante e que menciona a necessidade imperiosa. Então, diz assim, o artigo 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis, cuja a inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Irmão, o evangelismo, ele nos traz prejuízo quando ele não é feito, a inexecução do evangelismo acarreta prejuízo para a obra de Deus. Ele é força maior para nós que somos servos de Deus e que somos discípulos de Jesus na terra, hoje. E que é serviço inadiável. Vejam, irmãos, que a necessidade imperiosa é um trabalho que excede ao limite. Ou seja, nós precisamos em algum momento exceder este limite. Ou seja, nós precisamos ir além. Nós precisamos esgotar todas as possibilidades para que o evangelho seja pregado. Isso é compromisso nosso. É estarmos compromissados com a obra de Deus. Então, eu achei esse comentário muito interessante. E aí eu trouxe para os irmãos para embasar
dentro da lei trabalhista, esse trabalho, ou seja, para fazer uma comparação com o trabalho de evangelismo, que deve ser um trabalho incansável, deve ser um trabalho inadiável, que a sua inexecução acarreta prejuízo manifesto para a obra de Deus. Amém? Então vamos seguir aqui no subtópico 3. Uma agência legítima. Então, o subtópico 3 diz: o Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de comunicar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Ou seja, a necessidade imperiosa. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. O capítulo 8 de Atos, no versículo 4, nos traz esse relato. Diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que operavam. Irmãos, a gente vê aqui que essa obra, ela precisa ser confirmada pelo Espírito Santo de Deus. O versículo 20 de Marcos, do capítulo 16 de Marcos, que está lá na leitura bíblica em classe, diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então a gente vê aqui que esses sinais que se seguiram naquela época, eles precisam continuar até hoje. São os sinais que nos garantem que o Espírito Santo de Deus, ele está confirmando a nossa boa obra. Ele está confirmando a nossa evangelização, ele está confirmando a palavra que é dita através daqueles que pregam. Devemos seguir o modelo. Qual o modelo? O modelo realizado lá pelos irmãos no livro de Atos, que eles saíam pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isto é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. Então nós já lemos lá em Romanos 1,16, que Paulo não se envergonhava desse Evangelho. E ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele, que no Evangelho de Cristo Jesus, crê. Então, irmãos, a gente precisa ter o compromisso, ser compromissado com a obra de evangelização, porque é esta obra que vai fazer crescer o reino de Deus. Eu trouxe um comentário também a respeito do livro de Atos, que diz assim, eu escrevi aqui um pequeno texto. O livro de Atos nos apresenta um relato dos primeiros anos da igreja cristã primitiva.
Um período que começa com a ascensão de Jesus e termina com a prisão de Paulo em Roma. Aproximadamente é um período de 30 a 60, do ano 30 ao ano 60 depois de Cristo. Esses relatos nos revelam quão compromissados eram os irmãos com a evangelização lá no início da igreja. Vejamos alguns exemplos que estão no livro de Atos, né? Temos lá a pregação de Pedro, em Atos 2, onde se converteram e foram batizados 3.000 almas. A pregação de Filipe aos samaritanos e ao eunuco. Nesse momento aí, relata o batismo de Simão, o mágico, do batismo de mulheres e homens, e depois o batismo do eunuco, né, o etíope. A pregação de Pedro na casa de Cornélio, e das viagens missionárias de Paulo, citada no livro de Atos, a partir do capítulo 13 em diante, que nos mostra a preocupação com a evangelização também dos gentios. Todos esses acontecimentos, irmãos, e outros que estão relatados, nos revelam, nos confirmam o papel do Espírito Santo no trabalho de evangelização da igreja. Ele, o Espírito Santo, confirma a pregação da igreja. Ou seja, irmãos, nós precisamos pregar, nós precisamos nos desprender dos nossos afazeres normais e nos dedicarmos um pouco à pregação desse evangelho, a essa missão, a esse compromisso de evangelização. E lógico que todo esse trabalho ele precisa ser confirmado pelo Espírito Santo de Deus. Assim já foi feito lá com os discípulos no começo, que é o que está relatado no livro de Atos, precisa ser confirmado agora também. Então nós precisamos estar embasado na Bíblia e precisamos estar revestido do poder do Espírito Santo para que esse trabalho tenha êxito. Amém? Então vamos dando continuidade no tópico 2. O tópico 2 fala: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Irmão, isso é uma constatação que não podemos discordar. Ela é uma constatação verdadeira, né? A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debatida ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Nós temos aqui, nesse subtópico, que a escola bíblica dominical, publicada desde 1930, em nenhuma delas há citações de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer ou ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia ela é original, estritamente bíblica. E um dos legados deixados pelos nossos pioneiros. Nós vamos ver aqui o texto de 2 Timóteo 3, 14, 17, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Paulo ele está escrevendo a Timóteo aqui, está lembrando a Timóteo que todo esse ensinamento que era ensinado naquela época e que nós temos hoje, ele veio de Cristo Jesus. E por isso, irmãos, eu fiz questão de começar este comentário partindo lá do Sermão do Monte, que é o exemplo claro de que Jesus ele se preocupou em ensinar a seus discípulos para que os seus discípulos desse continuidade a esse ensinamento e que esse ensinamento nos alcançasse até hoje, para que hoje nós tenhamos toda a base, toda a referência para que possamos ensinar aqueles que não têm esse conhecimento, que ainda não conhecem a Jesus. Então esse conhecimento que nos alcança hoje, ele não vem de Paulo, ele foi transmitido por Paulo, mas esse conhecimento vem direto de Jesus, vem direto do trono de Deus, é um conhecimento passado dos céus, que chega até nós hoje, e que nós precisamos dar continuidade nesses ensinamentos, nos comprometendo com a evangelização, com o evangelismo. Mas isso, irmãos, tem que ser compromisso de todos aqueles que desejam ver a Deus. Porque a salvação, irmãos, ela não é limitada. Nós vamos ver aqui na frente. O sacrifício de Cristo, ele não foi limitado para uma quantidade de pessoas, e sim para todo mundo, para todo aquele que nele crê. Então, quando Cristo morre na cruz, ele nos dá a possibilidade, através da sua graça, de que todos nós, qualquer um, possa ter salvação. Basta nele crer. O subtópico 2 diz: por quem Jesus morreu? Ele faz essa pergunta: por quem Jesus morreu? E essa é uma pergunta interessante. O escritor aqui, o comentarista dessa lição, ele diz que essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos, os debates se concentram entre duas interpretações: a expiação limitada e a expiação ilimitada. Ora, a expiação limitada, irmãos, ela trata justamente desta limitação que eu já mencionei antes. Alguns acreditam que a obra expiatória de Jesus, ela está limitada por uma quantidade de pessoas. E isto, irmãos, é uma interpretação equivocada, é uma exegese ruim, uma interpretação ruim de alguns textos bíblicos. Então, quando aqui o comentarista ele menciona Timóteo 2,4, né, que afirma querer Deus, que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Isso é uma realidade, irmãos. Deus quer que todo mundo se achegue a Ele através de Cristo Jesus. Mas alguns teólogos, defensores dessa teoria, ou seja, da teoria da interpretação ruim, concluem que se trata de todos os homens crentes. E isso não é uma verdade. Isso não é verdade. Então, quando Deus manda seu Filho unigênito para morrer pela humanidade, está lá no capítulo 3, versículo 16 de João, que diz que é todo aquele que nele crê.
Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus não perecerá e terá vida eterna. Dom gratuito de Deus. Graça que nos foi dada por Jesus Cristo quando foi morto na cruz do Calvário. Então, a expiação de Cristo, a morte de Cristo, ela tem um alcance muito grande, uma amplitude muito grande, é ilimitada. Mas para isso precisamos nos rendermos a Cristo Jesus. É o que o próprio Cristo disse a Nicodemos. Precisa nascer de novo. E o ato de nascer de novo, irmãos, passa pelo princípio que é ouvir a palavra. Qualquer um, irmãos, que não teve a oportunidade de nascer no Evangelho, ou seja, de biologicamente não ter nascido de uma família cristã, passou por esse processo de ouvir a palavra de Deus através de alguém, de ter sido evangelizado por alguém. Assim aconteceu comigo e assim aconteceu com vários que estão me ouvindo nesse momento. A salvação em Cristo Jesus, ela passa pelo princípio que é a evangelização. É ouvir a palavra de Deus, que o próprio Cristo diz que é a semente lançada. A palavra de Deus é a semente que é lançada nos nossos corações. E vejam, irmãos, que ela pode levar anos para brotar, mas um dia ela vai brotar. Então essa semente, ela precisa ser lançada. O evangelho precisa ser pregado. E para que isso aconteça, isso parte do compromisso que nós devemos ter com a obra de Deus. Amém? Vamos para o terceiro tópico, que é a evangelização local e transcultural. No Novo Testamento, nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja, ou seja, fundamental da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária registrada, a obra missionária, e registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. O livro de Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ou seja, aqui deixa claro, aqui reforça o que eu já comentei antes, que a evangelização, ela deve ultrapassar todas as barreiras. Mas a gente precisa entender que essa evangelização, antes dela alcançar o longe, ela precisa alcançar o perto. Então a gente precisa evangelizar os que estão aqui em volta de nós. Independente da cultura, independente da raça, enfim, o que eu já mencionei antes. Essa obra de evangelização, ela precisa ser feita. O livro de Atos é o bom exemplo disso. Precisamos, irmão, todos nós lermos o livro de Atos atentamente, focado nesse objetivo,
para que a gente possa entender, a gente possa aprender como era feito a missão lá no princípio da igreja primitiva e como a gente deve prosseguir nos dias de hoje. O subtópico 1 do tópico 3, ele traz aqui a evangelização, traz o conceito de evangelização. E aí lá no início eu falei para os irmãos, eu trouxe um conceito lá no início, que é um pouco diferente desse conceito. E aqui no início, quando eu disse que o conceito de evangelização, ele consiste na pregação do Evangelho de Cristo, mensagem de salvação através de Cristo segundo a fé cristã, né? Aqui a evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio da palavra e ação. Complementa o que já foi dito no início. Porque a evangelização, ela não depende só da palavra. A palavra nós já temos, Cristo nos deixou. Está aqui a Bíblia aqui, ó. Então a palavra está aqui escrita. Mas ela precisa da nossa ação. O evangelismo precisa de uma ação direta e eficaz, para que a obra seja realizada mediante a confirmação do Espírito Santo de Deus. Amém? É o que Jesus fez, Mateus 4, 22, e nos mandou que fizéssemos também. Lá no versículo 16 e 17 do capítulo 16 de Lucas, que é a leitura bíblica em classe. Então Jesus, ele aqui no capítulo 4 de Mateus, ele nos manda, ele nos ordena. Mas Jesus, ele teve a preocupação de nos ensinarmos como fazer isso. Então todo o ensinamento do Sermão do Monte, ele nos mostra exatamente através do ensinamento de Cristo, através do discurso de Cristo para os discípulos e para aquela multidão, de como nós, nos dias de hoje, devemos prosseguir com esse trabalho. Diz mais aqui ainda: isto significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, irmãos, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, movimento de avivamento, era evangelística e missionária. Ou seja, desde o princípio, e aí isso é bastante reforçado lá no livro de Atos, que a gente vê no livro de Atos, que essa obra, a obra missionária, ela tinha como objetivo também a obra social. E aí o capítulo 2, do versículo 42 ao 47 de Atos, nos mostra bem isso, né? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E toda a alma havia temor, ou em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. Ou seja, irmãos, a gente vê aqui nesse texto que a obra de evangelização e a obra social junta, ela tem um poder muito grande, porque o texto aqui nos fala que esses discípulos, eles pregavam a palavra, mas eles também se ajudavam, eles partiam o pão, eles comungavam, eles tinham ali uma comunhão que a igreja atual precisa conservar. A igreja, ela precisa ser exemplo para os que estão lá fora. E esse exemplo, ele parte também das obras sociais. Porque não é só pregar a palavra, irmão. A gente precisa de ação. É o que eu já falei antes. E essa ação, ela também deve ser social. E aqui diz no último versículo que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Ou seja, todo dia o Espírito Santo de Deus fazia obra em pessoas. Ou seja, todo dia pessoas, ou seja, novos convertidos se achegavam a Deus através daquela obra missionária e das obras sociais que era feita pelos discípulos naquela época. Então a gente precisa continuar fazendo esse trabalho. O subtópico 2 do tópico 3 fala as missões. O trabalho missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Então a gente já mencionou um pouco sobre isso. E aí, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente depara com alguns exemplos de como Paulo, por exemplo, introduz a sua pregação na sinagoga lá da Antioquia e da Pisídia para se anunciar a Jesus. Então, a gente vê aqui que Paulo, ele traça a estratégia para entrar na Antioquia, ele traça a estratégia para entrar na Pisídia, em Atenas, com o objetivo de pregar o Evangelho. Diz aqui, o cristianismo não tem objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Paulo, irmãos, ele não fez isso. Paulo, pelo contrário, Paulo usou estratégia para ir até esses lugares e se comportar como aqueles que habitavam ali, para poder pregar o Evangelho e vidas fossem alcançadas. Diz mais aqui o texto, a lição, que no dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Apocalipse 5, do versículo 11 a 13. Por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. O subtópico 3 fala do desafio de hoje, o desafio da igreja de hoje.
Então, se Paulo se fez de judeu para conquistar os judeus e se fez de sem lei para os sem lei, para conquistá-los, nos mostra que Paulo, ele usou de toda a estratégia. Então, quando eu falei lá no início, quando eu mencionei aqui sobre a necessidade imperiosa, irmãos, é justamente isso, é usar todo o limite, é esgotar todas as possibilidades para que o Evangelho seja pregado. E isso Paulo fez. E o desafio da igreja de hoje? O desafio da igreja de hoje, irmãos, continua sendo o mesmo. Jesus disse que o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem a minha cidade, nem a sua. Não está limitado. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia e assim sucessivamente. Mas Jesus disse que fosse pregado em toda a terra. E aí ele diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a igreja hoje precisa estar focada em evangelizar em todo o mundo. Mas precisamos começar onde estamos. Precisamos começar, irmãos, na nossa casa, na nossa vizinhança, convidando aqueles que não congregam a virem congregar, virem participar, pregando o Evangelho para que essas pessoas se convertam a Cristo Jesus e passam a conhecer e receber a salvação que nos foi dada gratuitamente, mas que pela morte de Cristo Jesus na cruz, para que assim possam ter salvação, assim como nós, que estamos todos os dias porfiando, lutando para alcançar salvação. Amém? A conclusão diz aqui, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus, isso é fato. Ele mesmo declarou, o próprio Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e a libertação, disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem. Ela é contínua, sendo cada dia uma mensagem nova. Então nós, como cristãos, temos o dever, o compromisso com esse Evangelho, com a evangelização, com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Cristo Jesus, para que a obra de Deus seja acrescida daqueles que creem em Cristo Jesus e que tenham salvação por meio da graça. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e espero que os irmãos que estejam me ouvindo nesse momento tenham entendido e que essa palavra entre nos vossos corações, que nos anime a fazer a boa obra e que nos dê disposição para que sejamos compromissados com o Evangelho de Cristo. Amém? Que Cristo Jesus os abençoe em nome de Jesus.
Neste momento eu quero agradecer a você que tirou o seu tempo, dedicou parte do seu tempo para ouvir a santa e gloriosa palavra de Deus. Ouça o que o Senhor tem a falar contigo e coloque em prática, porque nós realmente vimos aí que a incumbência de levar a palavra de Deus ao mundo é nossa. O Senhor nos chamou para isto, nos incumbiu deste objetivo. O Senhor nos incumbiu desta missão, de irmos ao mundo e proclamar a sua palavra. Por isso, não é alternativo, não é algo alternativo, mas é obrigação de todos nós como crentes em Jesus Cristo. Por isso, vamos ao mundo, anunciar a sua palavra, dizer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador. Vamos proclamar a palavra de Deus ao mundo, àqueles que ainda não o conhecem, àqueles que estão sedentos de salvação. Quero neste momento agradecer o presbítero Luiz, que se dispôs a ministrar a palavra de Deus para todos nós. Que Deus o abençoe e o recompense, e fica o nosso abraço a todos vocês. Em nome de Jesus, tenham um domingo abençoado.